Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Eu vou pregar para vocês hoje sobre o poder da adoração. A adoração, ela traz Deus para a peleja. Repete comigo. A adoração traz Deus para a peleja. Glória a Deus. Então vamos ler? Nesta batalha não tereis que pelejar, pois vós ficais parado e verdes o livramento que o Senhor vos concedera. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor está convosco. Glória a Deus. Coloca aí o versículo 19. 19. Vou ler aqui na minha Bíblia. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatias e dos filhos de Corraifas, para louvar ao Senhor, Deus de Israel, com muita voz. Versículo 21, para você entender. Josafá. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armamentos e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Pode sentar no seu lugar. O poder da adoração. Eu creio que alguns aqui conhecem essa história de Josafá, que era um rei, estava sobre Judá, e chegou a mensagem, os mensageiros trouxeram mensagem: está vindo aí um grande exército para pelejar contra Judá. Quando ele recebe aquele aviso, ele fica com medo, ele teme. E quando Josafá teme, sabe o que ele faz? Ele se prostra de joelho, ele ora e ele convoca todo Judá para orarem e jejuarem. E aí chegou o dia da peleja. No versículo 17, você viu que no meio da congregação, levanta um profeta ali, e ele fala para Josafá e fala para aquele povo: nesta peleja não tereis que pelejar, estais de pé e verdes o trabalhar, o meu trabalhar, o Senhor. E naquele momento chegou o dia da batalha. Deus não poupou Josafá de enfrentar aquela batalha, de passar por aquela batalha. Mas Deus ouviu a oração de Josafá, e no dia da batalha, Deus falou com Josafá: Josafá, pega os levitas e coloca eles na frente. Pega os adoradores, coloca na frente. Agora você vê os inimigos, aquele exército, vendo Josafá com aquele exército pequeno, porque a preocupação é que ele não tinha um exército suficiente, nem homem, nem armamento suficiente para lutar, mas com ele estava o Todo-Poderoso, que era o Senhor dos Exércitos. Então ele preocupa, por isso que ele convoca o povo para orar. Então Deus deu estratégia para Josafá. No dia da batalha, Josafá preparou os levitas. Segundo muitos historiadores da Bíblia, colocaram assim vestimentas que chamassem a atenção, e eles vestissem, estavam ali vestidos diante daquela batalha quando vieram os inimigos. E o que Deus fez? Deus falou para Josafá: nesta peleja não tereis que pelejar, estais de pé e verdes o meu agir. E Josafá estava lá, ó, o exército inimigo, e o exército aqui de Judá, e os levitas na frente de Josafá lá, olhando. E de repente Deus criou uma emborrascada entre aquele exército inimigo, e eles começaram a se confundir entre eles, eles começaram a lutar entre eles, e Josafá de pé olhando. E Deus estava ali com Josafá, porque Deus estava naquela peleja, Deus estava naquela batalha. E de repente, quando Josafá olha,
Aqueles levitas na frente adorando, adorando, era harpas, era pandeiro, era o povo adorando, adorando, e aqueles inimigos começaram a se confundir entre eles. Eles começaram a lutar, a lutar, a lutar. Quando Josafá olha, cadê aquele exército? O exército havia caído morto. O exército havia caído morto. O que Deus falou com Josafá? Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, estás de pé e quieto. E Josafá de pé, e ele quieto, e ele olhou, e ele viu, quando ele olhou, aquele exército estava caído, porque o Senhor dos exércitos estava com Josafá, e estava naquela peleja, estava naquela batalha. O que eu aprendo com isso? Tem batalha que nós enfrentamos na nossa vida, tem guerras, tem situações, tem luta que nós enfrentamos na nossa vida, que muitas vezes o inimigo parece que vem para tentar nos parar, nos paralisar. Muitas vezes nós ficamos sem saber o que fazer, mas hoje Deus trouxe uma palavra para você nesta noite. Coloque Deus na frente desta batalha. Fala, essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor. Essa peleja é do Senhor. Eu coloco o meu Deus na frente desta batalha, o meu Deus na frente desta peleja, e Ele, que é todo poderoso, vai pelejar por mim. E fale para o teu adversário também. Fala para o teu adversário: você está vindo com este problema, você está vindo com essa situação, você tem tentado contra mim. Nos nossos dias de hoje, o inimigo tem pelejado muito no emocional, no psicológico. Muitas pessoas sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pessoas perdendo a esperança, pessoa desesperançosa, desesperada, bate aquele desespero, bate aquela sensação. Quem já sentiu assim? De repente bate. Isso é arma do inimigo. Isso é arma do adversário. Mas pastora, sério, como que eu vou pelejar com isso? Você vai praticar aquilo que eu aprendi com Deus. Certa vez eu estava numa peleja tão grande, numa batalha tão grande, a luta veio, o inimigo veio de todos os lados. Tinha dia que eu pensava que eu ia ficar louca. Eu orando dentro da minha casa e perguntava: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? A gente se acha muito certinho diante de Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Por quê? Quem já perguntou para Deus por quê? Deus falou comigo dentro do meu quarto, eu orando, sozinha, chorando. E Deus falou comigo: para de perguntar por quê e pergunta para quê. E eu comecei: para quê então, Senhor? Para quê? Aí eu subi a escada do terraço da minha casa e orando. E Deus falou comigo: entra no teu quarto, pega a Bíblia, abre a Bíblia, 2 Crônicas 20, versículo 17. Essa peleja não é sua, filha, essa peleja é minha. Eu falo para você hoje que hoje eu entro nesta peleja e hoje eu começo a trabalhar ao seu favor, hoje eu começo a agir ao seu favor. E Deus falou comigo assim: fala para Satanás também, fala para o teu adversário. Essa peleja, até agora você pelejou, você lutou, você tentou, você veio para destruir, mas agora eu coloco o meu Deus na frente desta batalha. Eu quero ver se você pode com ele, Satanás. É isso que você precisa na sua vida. Começa a guerrear dentro da tua casa, levanta a tua mão, dá uma de doida. Não aceita esse sentimento de tristeza, de angústia, de depressão, de desespero, de olhar para um lado, de olhar para o outro, achar que não encontra a solução. A solução está com você. A solução está com você. Qual é a solução? É o Senhor dos exércitos. Josafá temeu, porque ele era homem. Não tinha um exército suficiente para pelejar. Mas ele clamou. Se está difícil na tua vida, clame. Chore. Se derrame diante do Senhor. Se você tem orado e não tem acontecido nada, muda a sua estratégia, a sua maneira de orar. Dá uma de doida lá dentro da tua casa, começa a orar, começa a guerrear, começa a ungir a tua casa. Clama em alta voz.
para que o adversário bata em retirada. Começa a cantar dentro da tua casa, coloca louvor dentro da tua casa, começa a adorar, porque a adoração, Deus entra na peleja, a adoração agrada o coração de Deus, a adoração move o coração de Deus. Deus, através da adoração, Ele se faz presente. O que o nosso pastor tem falado na live? Não para de tocar a harpa. O que é parar de tocar a harpa? Não pare de adorar. Não pare de adorar. A adoração é uma das armas mais poderosas para nós vencer as lutas. É uma das armas mais poderosas para a gente vencer esse problema de ansiedade, de desespero. Porque quando você começa a cantar, quando você começa a adorar, vem aquela alegria, o Espírito Santo. Tem até uma frase aí, né, um ditado: quem canta os seus males, espanta. Né? Então é através da adoração. Então procure a adorar. Vou te dar mais um exemplo aqui sobre o poder da adoração. Me fala aí quanto tempo que eu posso ficar aqui. Está no tempo? Glória a Deus. Ó, a Bíblia fala lá em 1 Samuel, Saul, melhor dizendo, estava perturbado de espírito maligno. 1 Samuel capítulo 16, verso 23, melhor dizendo. Saul estava perturbado. Braia vai colocar aí. Você vai ver, versículo 21. Ó, assim Davi veio a se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Verso 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. Verso 23, versículo 23. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. E com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno, o que ele fazia? Se retirava dele. Então, quando você começar a louvar lá na tua casa, espírito mau, maligno que vem para tentar atingir a tua casa, para tentar atingir a tua família, o que eles vão fazer? Vão bater em retirada pelo poder do louvor, pelo poder da adoração. Irmãos, é muito gratificante adorar. Que tal você trocar a sua adoração por menos murmuração? Que tal você trocar a sua adoração por menos reclamação? Que tal você trocar a sua adoração por menos pedição? Porque talvez a sua oração tenha sido só pedir: Senhor, me dá, faz, muda, salva, liberta, e começar a adorar. Porque a adoração move o coração de Deus. A adoração faz o sobrenatural. Deus agrada daqueles que o adoram. E Deus tem procurado verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quem é adorador que levanta a tua mão e dá um glória aí? Glorificado é o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Quem sabe, todo mundo que conhece a história de Jó. Pastor Antônio até falou comigo: se você vai pregar sobre Jó, eu falei: não, hoje não. Porque eu amo a história de Jó. Né? O que fez Jó alcançar a vitória? Olha aqui, ó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra, adorou ao Senhor e disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu me tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, perdendo tudo, a notícia má chegando, ele tinha tudo para reclamar. Ele tinha tudo para murmurar. Mas ele se prostrou o seu rosto em terra, rasgou as suas vestes
e adorou ao Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Duas coisas que me chamam a atenção que Jó fez. Jó, ele se humilhou. Prostou-se diante do Senhor, seu rosto em terra. Ele se humilhou e adorou. E alcançou a vitória. Através da adoração de Jó, o que Deus fez? Restituiu tudo na vida de Jó que havia sido tirado. Ah, mas eu tenho muito medo. Meu Deus do céu, Jó foi muito forte. Só aconteceu na vida de Jó porque Deus permitiu. Satanás só toca em você, o teu adversário só toca em você se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, ele vai chegar bravando como um leão, ele vai chegar bufando perto de você, mas não vai tocar em um fio de cabelo seu, porque você está guardado e amparado pelo poder das mãos do Todo-Poderoso. E sabe por que Satanás ele não destruiu Jó? Porque Deus habitava dentro de Jó. Muitas vezes o inimigo tenta te destruir, tenta te parar, mas dentro de você é o corpo do Espírito Santo. Deus habita dentro de você e onde há Deus, ele tem que bater em retirada. Deus vai te dar estratégia para você vencer aquela luta que você está passando na sua casa, na sua família. Deus vai te dar estratégia para aquele problema lá no teu casamento, na tua vida sentimental. Talvez você mexe com pessoas, tem pessoas na sua casa que tem algum vício. Deus vai te dar estratégia e você vai orar por essa pessoa. Deus vai libertar a sua pessoa. Deus vai libertar porque Deus ele é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. Mas não deixe de adorar. Levanta a tua mão e adore. Adore o nome do Senhor. Cante louvor dentro da tua casa. Coloca louvor, começa a cantar, começa a adorar. Deus vai te visitar. O Espírito Santo vai te visitar e haverá milagre sobre a tua vida. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha que história linda sobre adoração. Mateus, capítulo 8, verso 2. Olha o que o leproso faz para alcançar o milagre. Olha aí. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. O que o leproso faz quando ele aproxima de Jesus? Primeiro ele adora, ele se prostra diante de Jesus, adorando. Ele não pede, se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer limpo. Aquele ato daquele leproso, aquela atitude daquele leproso chamou a atenção de Jesus. Jesus liberou uma palavra e ele saiu limpo pelo poder da adoração. A adoração também traz milagre. A adoração vai trazer milagre para a tua casa. A adoração vai trazer limpeza para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. A adoração vai trazer cura. A adoração vai trazer transformação. Porque Deus está falando nesta noite com você, mulheres, com todas as mulheres aqui. Esta peleja não é sua, mulher, que você tem enfrentado na sua casa. Essa peleja é do Senhor. O Senhor está falando para você nesta noite. Oh, decanta labassume andanai. O Senhor está falando para você nesta noite. Glória a Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Fique em pé. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Eu quero orar por você. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Lá no Salmo 46, tem um versículo que diz que Deus, Ele quebra o arco e corta a lança. Ele queima os carros de fogo, sabe para quê? Para te dar a vitória. Não, você não entendeu. Eu vou repetir.
Deus, Ele é o Deus que quebra o arco e corta a lança. Ele está quebrando nesta noite muralhas. Ele está quebrando nesta noite laços, armadilha que foi feita para tentar contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento. Deus está quebrando. Ele é o Deus que faz o impossível. Ele é o Deus que faz o infinitamente mais. Ele é o Deus todo-poderoso. E Ele queima os carros de fogo. Ele queima as armas do inimigo. Ele queima os trabalhos feitos contra a tua vida, contra a tua casa, para te dar a vitória.